Agora a gente fala de política, pessoal, porque o governo Lula começa 2026 com mudanças na esplanada dos ministérios e outras trocas também já no radar. Vou chamar Pedro Moreira, que vem conversar com a gente e já projeta essa expectativa para esse comecinho de semana já, uma semana já de janeiro, que agora sim muita gente começa a voltar a trabalhar, né? Apesar que tem muita gente de folga, aproveitando o recesso, a gente vai vendo aos pouquinhos o pessoal voltando para o ritmo e até agora, pelo menos, o governo já tem em torno aí de 15 trocas, né? Conta pra gente, um bom dia para você. Oi, Muriel, bom dia para você também, ótimo domingo para quem está com a gente. O atual mandato do presidente Lula completou a sua 15ª alteração ministerial com a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça. Se a gente viu Lewandowski alegar motivos pessoais e familiares para deixar o cargo, a gente vai ver em breve, provavelmente, uma leva de ministros do governo pedindo para deixar as pastas que comandam por um outro motivo, um motivo eleitoral. É porque, de acordo com as regras da eleição geral, que acontece esse ano em outubro, para uma pessoa que ocupa um cargo, um cargo indicado como esse, né, como é o de ministro de Estado, a pessoa precisa sair desse cargo 6 meses antes da data prevista para a eleição, se quiser concorrer a algum cargo eletivo, né, para algum cargo como, por exemplo, deputado, senador ou governador. Então, esse prazo vai até o comecinho de abril deste ano. Por isso, a gente deve ver mais ministros pedindo para deixar a esplanada dos ministérios. 2 deles, Muriel, a gente já tem conversas avançadas que devem se consolidar agora no mês de janeiro. A ministra Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial, por exemplo, que está no governo Lula desde o começo do atual mandato, desde janeiro de 2023, ela já conversou com o presidente Lula, já teve o aval dele para deixar o ministério, porque ela quer concorrer a uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo PT, pelo partido de Lula. Então, também o presidente vai ter que escolher um substituto para Aniele Franco. Um outro que quer também sair, quer definir a própria situação ainda no mês de janeiro, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad não deve concorrer a um cargo nas eleições deste ano, mas ele quer atuar na campanha de reeleição do presidente Lula. Por isso, ele vem pedindo ao presidente Lula para deixar o comando da pasta da Fazenda, já que seria, digamos assim, incompatível, né, a atuação dele como ministro da Fazenda e, ao mesmo tempo, participando de alguma forma da campanha do presidente Lula. Por causa do prazo da chamada desincompatibilização, né, que vai até o comecinho de abril, o presidente Lula também deve fazer um remanejamento entre os ministros daqueles, por exemplo, que têm um mandato de senador, que é um mandato de 8 anos, né, Muriel? A gente tem 2 ministros que estão no meio de mandato de senador, estão afastados do Senado enquanto estão nos ministérios, mas não vão pedir demissão para concorrer a um novo cargo. Eles pretendem manter-se no Senado, mas ocupando uma vaga no governo Lula. Seria, então, o ministro Wellington Dias, atualmente no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que pode ir, aí uma hipótese, né, Muriel, para a atual pasta comandada por Gleisi Hoffmann, a Secretaria de Relações Institucionais, justamente um ministério palaciano, né, que funciona lá no Palácio do Planalto e que tem a missão, a função de articular as negociações entre o governo e legislativo. Isso porque Gleisi Hoffmann deve tentar uma reeleição como deputada federal. Ela atualmente tem um mandato de deputada federal pelo Paraná. Outro nessa situação é o ministro da Educação, Camilo Santana, também é senador eleito no meio de mandato, não precisa concorrer à eleição ou reeleição este ano, e ele é cotado, por exemplo, para a Casa Civil, que hoje é comandada por Rui Costa. Esse sim, Rui Costa deve sair do governo para concorrer a uma vaga no Senado pela Bahia, pelo estado dele, pelo estado da Bahia. E Camilo Santana chegou até a ser cogitado também, Muriel, para o cargo de ministro da Justiça, no lugar de Ricardo Lewandowski. Então, uma outra definição que a gente deve ver em breve. Mas, como você disse, desde o começo do atual mandato, né, em janeiro de 2023, a gente já teve 15 trocas. Está aguardando a nomeação do novo ministro da Justiça, né? Por enquanto está lá o secretário executivo respondendo pela pasta interinamente. E aí dessas 15 trocas a gente destaca, por exemplo, a saída do ministro Carlos Lupe, que pediu demissão na onda daquele escândalo, né, da fraude do INSS, dos descontos indevidos das mensalidades.
Também, por exemplo, o Márcio Macedo, que deixou a Secretaria-Geral da Presidência da República para que Guilherme Boulos pudesse entrar no governo. Então há aí algumas trocas que se destacaram, né, ao longo desses praticamente 3 anos de mandato do governo atual, mas a gente deve ver agora, neste ano, novas mudanças, principalmente por causa das eleições marcadas para outubro, Muriel.